técnica das emoções é a mais simples de todas, porém, ela é considerada por muitos difícil. Mas não se preocupe, porque vamos sair dessa. Como assim? Simples e difícil. Antes de explicarmos, vamos pedir para você fazer algo antes do aprendizado. Eu vou pedir para você reservar agora um espaço na sua mente, coloque lá a palavra simples. Deixe ali um pouco. Isso mesmo. Pegue essa palavra simples e coloque num cantinho do seu cérebro, que a gente vai usar ela daqui a pouquinho ao longo desse conteúdo. As emoções estão conosco e expressamos essas emoções a todo momento, involuntariamente. Isso é primitivo, nascemos assim. E essas expressões, ela vem do corpo, dos braços, do rosto e nossas expressões, da nossa voz. Mas muitas pessoas abandonam isso, que é da nossa natureza, que é natural, primitivo, quando sobem num palco. Passam então a sentir o medo, a insegurança. E isso é um fato. E é por isso que falamos que algo que é tão simples acaba se tornando difícil. Ok, então o que eu devo fazer se eu me sentir assim? Se isso acontece, o que eu devo fazer? Vamos fazer um exercício imaginário. Vem com a gente. Pare um pouco. Imagine você agora contando uma história para alguém ou para um grupo de pessoas que você já conhece. Imaginou? Veja exatamente essa cena e se observe. Veja como você está conversando com essas pessoas, como você gesticula. Está se imaginando? Agora eu vou começar a lhe fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: como é o comportamento do seu corpo enquanto você está falando? Ele se movimenta? Seu corpo acompanha essas emoções na história? Ele faz movimentos para frente, para trás, para os lados? O seu corpo ele começa a transmitir também algumas impressões sobre aquilo que você está contando? Ou ele fica inerte, parado? Ele não muda conforme os acontecimentos vão acontecendo? Acreditamos que sim, teu corpo não para em nenhum momento. Agora, vamos para os seus braços. Eles gesticulam enquanto você fala, estão se movimentando no ar e eles estão também acompanhando essas emoções? Junto com essas situações, seu rosto ele sorri quando você está contando alguma coisa alegre, ele franze a testa, ele acompanha as emoções dessa história? Você faz caras diferentes ao longo do que você está contando? Também acreditamos que sim. E a voz? Como a impostação da sua voz é importante enquanto ela está contando essa história? Com certeza a sua voz está dando ênfase para cada situação. E ela deve estar aumentando o tom no entusiasmo. Ela deve estar baixando quando algo não está bom. Com certeza ela está tendo altos e baixos. Agora vamos observar quem está te ouvindo. Pense neles. Eles devem estar prestando atenção em você porque você está expressando as coisas com muita naturalidade. Eles estão provavelmente bem conectados. E conforme você vai contando essa história, gradualmente eles acompanham você, acompanham seus movimentos, eles sorriem, eles veem seu corpo, seu braço, a sua voz e acaba acontecendo essa conexão entre você e eles, por todo esse conjunto. Pronto! Então, essa sua história foi contada utilizando muitas expressões, passando por todas as emoções. E essas emoções são necessárias com todo o conjunto do seu corpo e ela acontece involuntariamente. E esse é o seu jeito, simples assim. É muito simples você contar uma história para alguém que você conhece ou para um grupo de pessoas que você também conhece. Então, por que é tão difícil essa mesma história, podendo ser a mesma história, ser contada para um grupo de pessoas que você não conhece? Da mesma forma, eles estarão te olhando e te julgando. Acontece que quando é para um grupo de pessoas que você não conhece, você tem a impressão
que diante deles o julgamento é muito maior. É um julgamento desconhecido. A razão desses sentimentos, basicamente, tá? É que uma parte do nosso cérebro, a mais primitiva delas, foi também projetada para fugir, para a gente lutar e se proteger, para a gente não encarar esses medos. E aí o que acontece? A gente foge deles. E nesse momento de ameaça, infelizmente, o cérebro faz com que o seu corpo ative um hormônio que faz aumentar seu batimento cardíaco, suar, e justamente para você correr. Por isso, algumas pessoas não se sentem livres no palco. É claro que pode existir inúmeras outras razões que podem estar por trás desses nossos autossabotadores, que podem ser causas psicológicas, que são super tratáveis. Mas saiba que para tudo tem uma notícia boa. Grandes palestrantes que hoje são absoluto sucesso também tiveram esse sentimento e acharam mecanismos de defesa sozinhos ou com a ajuda de um profissional. Hoje eles conseguem ressignificar o fato de estar num palco. Como, por exemplo, um exercício bom é lembrar do prazer que aquilo pode te dar de passar esse seu conhecimento. Ou então, até, quanto aquilo está rendendo para você financeiramente. Isso é um grande incentivo. E até muitos desses palestrantes, eles têm agora uma abstinência de querer estar no palco, que agora é um outro hormônio, o do prazer, que entra em ação quando eles estão lá, nos palcos. E quando não estão, eles realmente querem muito voltar a todo momento. E nós também vamos para o caminho de você ressignificar o ato de você falar em público ou falar com alguém que para você é um enfrentamento. Você vai conseguir ou vai em busca disso, de contar a sua história, passando por todas as emoções necessárias naturalmente. Quanto mais natural você fizer, mais emoção, mais convicção, mais conexão você passará para esse público. E esse é o objetivo. Bom, agora nós vamos voltar para aquele momento que nós separamos um espaço no nosso cérebro e lembrar daquela palavra que para nós agora é muito importante para essa técnica 1. Considere contar uma história com naturalidade. Retome essa palavra simples e amplie essa palavra nesse momento. Veja o quanto pode ser mais simples a ação de você contar essa história. E ela pode ser para quem você conhece ou para quem você não conhece. Ressignifique esse momento. Pegue esse prazer que aquilo pode te dar quando você conta, por exemplo, para os seus amigos. Só que agora você vai contar uma história para um grupo de pessoas. Pode ser por uma vaga de trabalho, ou então pode ser por uma chance de você ser promovido ou vender mais aquele produto para aquela pessoa. Tudo isso, com certeza, pode fazer parte nesse lugar do seu cérebro como uma recompensa. Imagine que sempre que você for falar com alguém que você se sentir ou nervoso ou com um grupo que você se sentir não tão confiante, aquilo vai te levar para um outro lugar, melhor. Vendas, emprego, dinheiro. Desejamos agora que você se lembre de você contando as suas histórias para os seus amigos. Coloque-se nesse lugar. O julgamento ele existe até falando ao telefone. Se você falar com alguém no telefone, essa outra pessoa ela vai estar te julgando, para o bem ou para o mal. Você sempre estará se expondo. Você exercitando simplesmente o fato de você estar contando essa história para os seus amigos ou para um grupo de pessoas, você com certeza estará naturalmente fazendo isso, expressando o seu corpo, os seus braços, a sua expressão facial e a sua voz. E esse conjunto vai dar a emoção tão necessária para a sua apresentação. Exercite isso. Comece a falar com pessoas que você mal conhece, ou então faça pequenas apresentações e faça com que o seu cérebro ressignifique essa importância e ressignifique esse momento de estar falando com pessoas próximas, mesmo estando com pessoas que você desconheça. Assista no YouTube qualquer material do palestrante Ricardo Amorim e observe bem como ele usa todos os elementos do corpo.
Ele é um ótimo speaker e ele fala sobre economia, que não é um assunto acessível para todos nós, mas ele faz um tremendo sucesso, porque ele fala com naturalidade. Ele usa muito bem o corpo, os braços, ocupação do espaço no palco, a voz, ele tem alternância de tom de voz, enfim, ele consegue realmente esse resultado. E você também pode conseguir. Resumo da técnica 1 que um profissional de sucesso utiliza. Emoções. A naturalidade do corpo falando, com braços, expressão facial, tom de voz, ocupação de espaço.